O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a partir de hoje nós retornamos para tempo comum. Tempo comum hoje é 11º domingo que nós celebramos, então podemos olhar também cor litúrgica, já mudou para verde, um tempo de esperança. Então, tempo comum, próximos quase 20, mais de 20 semanas, nós vamos celebrar, e aí, terminamos tempo comum assim. E aí, hoje, quando nós olhamos a mensagem de Deus para nós, qual é o apelo de Deus para nós, então nós vamos refletir como é que Deus tem plano para toda a humanidade, o plano de salvação. Então, nesse plano salvífico de Deus, Deus não está sozinho, Ele quer colaboradores, Ele chama colaboradores para a sua missão. Então, leituras de hoje nos traz essa mensagem que no Evangelho nós podemos escutar para olhar, que um manual missionário dos cristãos. Qual é? Jesus vê uma triste realidade dos multidões, então ele olha e diz: essa multidão já está cansados, abatidos, eles não têm um pastor para as suas ovelhas. Por isso Jesus disse o que? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí, por isso Jesus pede ao dono da messe, que é próprio Deus, para que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, olhando essa triste realidade, dos multidões, cansados, abatidos, Jesus faz um chamamento, e envia seus 12 discípulos, apóstolos, uma missão individual e ao mesmo tempo comunitária. Então Jesus dá essa recomendação para escolhidos, são 12 apóstolos,
que recomendações qual o primeiro lugar onde as pessoas perdidas, ovelha perdida. Ovelhas perdidas são povo escolhidos, já estão desviando, né, seus caminhos. Então, né, precisa, então, essas pessoas devem ser, né, trazidas para a volta. Então, Jesus, né, dá poder para eles para expulsar espíritos maus, curarem todo tipo de doença e enfermidade. E também, né, ao final do Evangelho de hoje, nós podemos olhar no caminho, anunciar o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, porque Jesus está conosco. Então, Jesus fala que, né, o papel dele também nós fazer. Qual é o papel? Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. E aí Jesus dá outra recomendação também, exigência de gratuidade dessa missão. Qual é? De graça vocês recebestes, então de graça também deve dar. Então, assim, a palavra do Senhor nos traz uma missão autêntica, como Cristo é pastor das ovelhas, e, né, nós somos seu rebanho. Então, Salmo responsorial de hoje, nós acabamos de ouvir, nós somos o povo e rebanho do Senhor. Então, somos povo de Deus. Então, né, somos chamados para essa missão. Então, esse chamamento nós recebemos através de nosso batismo. E a partir daí, né, também nós formamos um povo de Deus. Então, esse povo de Deus, né, somos. Então, nós participamos, né, 3 funções de Jesus Cristo. Função de sacerdotal, função de rei e profeta. Então, com cada pessoa batizado, né, somos chamados para, né, levar adiante essa missão de Jesus Cristo. Então, por isso que diz, né, mestre é grande, mas trabalhadores são poucos. Realmente, né, nós, né, temos, né, imensa, né, missão para realizar, né, mas muitas vezes falta pessoas para realizar essa missão de Jesus Cristo. Então, mandato, né, o manual do missionário de Cristo Jesus é isso, né, envolver, né, acolher essa missão e projeto de Deus, né, seja, né, vivido por todas as pessoas. Então, esse projeto de Deus é reino de Deus, é o amor, paz, fraternidade, solidariedade e justiça. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós, né, podemos olhar que Deus nos recorda sua presença e também sua ação libertadora para toda a humanidade. Então, que, né, Deus faz essa aliança com esse povo de Israel lá na alta montanha. Então, né, nessa alta montanha, quando, né, faz essa aliança, né, Deus diz para Moisés: assim deverás falar com a casa de Jacó, anunciar aos filhos de Israel, viestes o que fez os egípcios e vocês levarás sobre asas de águia. Então, portanto, né, ouvir, né, a voz do Senhor, minha voz, né, e guardar a minha aliança, assim que diz, né, Deus para Moisés. Então, nesse sentido, né, vocês sereis um povo, uma porção do povo que é escolhido. Então, porque toda a terra pertence ao Senhor. Então, nesse sentido, né, Deus diz para nós hoje, é importante lembrar que, né, se vocês guardarem essa aliança, eu farei de vocês o reino de sacerdotes, uma nação santa. Reino de sacerdotes. Sacerdote faz o quê? Né? Sacerdote, né, oferece sacrifício para Deus. Sacerdote significa também dar testemunho para a missão de Deus e viver, né, a vida de Deus. Então, todos participamos através do nosso batismo, né, nessa, né, vida sacerdotal de Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo é sumo sacerdote. Então, nós participamos, né, então, nesse sentido também, né, testemunhar Jesus Cristo na nossa vida. Esse é o nosso papel, em primeiro lugar, testemunhar, anunciar Jesus Cristo na nossa vida, também na vida da nossa família, na vida da comunidade e também na vida da sociedade em geral.
E assim, somos povo escolhido por Deus, então, Ele nos fará de uma nação santa. Olha, santidade é fundamental também. A toda nação deve ser santa, significa também, nós devemos viver na santidade. Nós participamos da santidade de nosso Deus, porque Deus que nos dá vida, somos criados na imagem e semelhança de Deus, então nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na segunda leitura nós podemos olhar que Deus nos ama. A prova é que Deus manda seu Filho para nós e Ele morreu na cruz para salvar todos nós, sabendo que nós somos pecadores. Mesmo assim, Deus não abandona seu povo. Então, é o amor de Deus manifestado através de próprio Filho de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, quando nós vivemos na nossa sociedade, nas nossas famílias, nossas comunidades, como nós podemos realizar a missão de Jesus Cristo? Nós precisamos lutar contra todo tipo de escravidão que existe na nossa sociedade, as estruturas que geram guerra, violência, terror, morte. Então, nossa missão é o quê? É contestá-los, todo esse tipo de opressão e desmontá-la, todo esse tipo de opressão que existe, ou escravidão que existe na sociedade. Então, valores que muitas vezes nós podemos olhar na nossa sociedade atual é opressão, sofrimento. Então, nossa missão deve ser recusá-lo e aí também denunciá-lo. Então, nós tornamos verdadeiros profetas. Então, esquemas de exploração existem na nossa sociedade, que geram miséria, marginalização, exclusão das pessoas. Então, nossa missão é a missão de combater todo tipo de esquemas de exploração. E assim, somos chamados para realizar a missão de Jesus Cristo. Então, a humanização, significa também aqui trazer, tornarmos mais solidários, justos, fraternos e honestos. Então, essa obra de evangelizadora para que seja autêntica, então não deve visar somente na nossa vida, ou visar coisas materiais, ou nem visar lucro. Ao contrário, olhar a graça de nosso Deus. Então, somos chamados, vendo como é que nós olhamos, tantas necessidades, tantos sofrimentos existe na nossa sociedade. Nós vamos ficar braços cruzados ou envolver para que essa realidade triste mudamos, para que participarmos na vida de Deus. Então, 12 apóstolos são chamados. Hoje somos chamados, e também enviados para a missão de Jesus Cristo. Então, essa missão de libertar as pessoas de todo tipo de males que afligem, males que afetam, e assim viver, transformar realmente essa situação para que nós possamos viver em plenitude, porque Jesus veio para que nós dar vida em abundância. Então, esse reino de Deus, então hoje somos chamados a olhar na nossa vida, como é que a messe é grande, mas quantos poucos são os trabalhadores. Então todos somos chamados para realizar essa missão de Jesus Cristo. Não importa qual maneira, quantidade, importante é você estar disposto, você seja fiel para essa missão de Jesus Cristo. Assim que Madre Teresa de Calcutá dizia, o que Deus espera de nós é nossa fidelidade. Então, nossa fidelidade é fundamental para realizar a missão de Jesus Cristo e aí, expandir o reino de Deus no mundo inteiro, todo o universo. Então, Deus espera cada um de nós, nossa colaboração.
né? Deus não realiza a sua missão sozinho. Nós sabemos que, né, muitas vezes nas nossas comunidades, nossas, né, famílias, né, nossa sociedade em geral, temos conflitos, desafios, né? Muitas vezes somos abatidos, né, cansados, tristes, mas Deus nos dá essa esperança. É que, né, somos, né, povo sacerdotal. Ele quer, né, ter uma nação santa. Então nós precisamos colaborar, e assim que nós precisamos também, né, ser fiel ao projeto de nosso Deus. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Deus nos abençoa e fortaleça, né, nesse tempo comum que reiniciamos agora, né, 11º domingo de tempo comum. E então, né, Deus abençoa a nossa caminhada, sejamos firmes e fiéis ao projeto de nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.